Então tá, gente, vamos continuar. Vou continuar falando aí sobre a estrutura das leis. E o que nós vamos ver agora? É a continuação da aula anterior, né? Essa é a nossa aula de número 22, falando aqui sobre a técnica legislativa. Na última aula me faltou o termo, é técnica legislativa, né? Como se formam as leis, né? Então, na estrutura da lei, como é que é a estrutura do corpo de um corpo humano? É a cabeça, o tronco e os membros, né? A estrutura. Sem cabeça não dá, sem os membros não dá, sem o tronco, né? Também não tem como. Onde é que os membros vão ficar apoiados? Na cabeça? Fica difícil, né? Então, a estrutura das leis. A lei é estruturada em 3 partes básicas: a parte preliminar, a normativa e a final, né? Como é que é a parte preliminar? É a epígrafe, né? A grafia da epígrafe, seria a cabeça, a epígrafe, a emenda, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas. Quer dizer, ali na epígrafe fala o porquê daquela lei, para que é aquela lei, entendeu? Então, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente já sabe que aquilo é criança do adolescente. Dispõe sobre o Código do... Tu sabe que aquela lei é sobre o Código do Consumidor. Não adianta tu ler toda a lei e não entender que ela não é... que a epígrafe, né, não mostra que aquela lei não é para aquilo que você queria. Aí não adianta, você está lendo a lei errada. A parte normativa é o texto da norma, é o conteúdo, né? Como é que diz o pessoal? Tem que ter substância, né? Então, é o conteúdo da norma, né? O conteúdo substantivo é a matéria regulada por aquela norma, né? É o que está ali falando, se é ECA, é sobre a criança e o adolescente e tudo aquilo que se refere. Se é consumidor, é consumidor. Então a lei vai versar sobre um assunto. Se é penal, é penal. E a parte final são as disposições pertinentes às medidas que são necessárias para a implantação da norma, né, de conteúdo substantivo. A disposição transitória, se for o caso, a cláusula de vigência, e a cláusula de revogação, quando couber. Normalmente fala, essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário, quer dizer, revoga-se tudo aquilo que tiver em contrário ao constante da lei, e normalmente ela fala, né, desse tempo necessário para a sua entrada em vigor. A epígrafe, então vamos falar um pouquinho da epígrafe. Olha lá, ó. É a categoria normativa da disposição e sua localização no tempo. Então voltamos aqui na epígrafe. É a categoria da norma e onde ela está no tempo. As emendas à Constituição Federal de 88 têm sua numeração iniciada a partir da promulgação da Constituição. Então, tu só pode fazer emendas a partir do momento que a Constituição for promulgada, né? Como é que vai emendar uma coisa que não existe? As leis complementares, as ordinárias e as delegadas têm sua numeração sequencial em continuidade às leis iniciadas em 46. Uma lei complementar, por exemplo, a emenda da Constituição vai ter a emenda da Constituição de 88, a 1, a 2, a 3, a EC1, a EC2, emenda constitucional 1, 2, 3, 4. A partir da Constituição de 88. Agora, as leis complementares, as leis ordinárias, elas já vêm na sequência em continuidade com as leis iniciadas em 46. Então, por exemplo, aqui, ó, Lei 8.171, de 17 de janeiro de 91. O número dessa lei, ela já vem desde 1946. Ela não é 8.000 leis a partir de 88. É 8.000 leis a partir já de 46. Certo? A rubrica ou a ementa. Aqui fala que rubrica significa aquela terra vermelha, gente, né? Porque vermelho eram grafados, aliás, as letras iniciais, os títulos e capítulos dos primeiros livros de direito civil e canônico que foram impressos. Aqueles livros da igreja, o direito civil, né? Letra vermelha, né? Então a rubrica ou ementa, ela deduz os motivos e o objeto da norma, é o resumo da lei, né? Então ela deve ser concisa, precisa e clara. Ó, essa aqui, ó, dispõe sobre política agrícola. Pô, tá falando aqui, ó, tá disposto aqui, o que tá falando é política agrícola, tá? Nenhuma coisa nem outra mais. Então é importante que aí a gente já sabe, pô, por que tu tá procurando impostos se está falando sobre política agrícola, tá? Aqui a gente está vendo aqui ó a letra vermelha ali, ó.
privilégios e prerrogativas, né? Appelatio. Isso aqui já é uma... Isso aqui é coisa antiga, né? Que a gente está vendo aqui, ó. Herdeiros lhe retribuem, logo o dote poderiam viver com ele. E isto se entende tendo todo o anos, porque não fã os herdeiros mais obrigados a alimentá-las. Isso aqui é uma escrita antiga, né? É português. E querendo eles restituir logo o dote à mulher do defunto. Vocês viram ali, defunto? Era a escrita antiga, né, gente? Depois foi mudando, né? Então, mas vocês veem as partes em vermelho, que é para declarar ali o que é a rubrica ou a ementa, né? Mas aqui, então ali quando fala privilégios e prerrogativas, ali, ó, é a rubrica ou a ementa, ó, que está em vermelho. E o outro é o appelatio, que também é... Appelatio, apelação, será que é isso? É o que fala aquele texto ali embaixo, que está de vermelho. Então a rubrica ou ementa é o que está em vermelho. Então é isso aí, né? Vivendo e aprendendo. Se perguntar se eu sabia isso, claro que a rubrica ou ementa, sim, a gente já ouviu falar, mas da origem a gente não sabe, né? Mas vivendo e aprendendo, por isso que eu digo. O preâmbulo. O preâmbulo indicará o órgão ou a instituição competente para a prática do ato e a sua base legal. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, o presidente sancionou essa lei aqui. Tá? A lei veio do Congresso e ele sancionou. Ele disse que pode valer, senão ele vetava. Enunciação do objeto e indicação do âmbito de aplicação. Enunciação do objeto, tem que dizer sobre o que é, e indica o que? O âmbito de aplicação, onde será aplicado. Tá? Então, o primeiro artigo do texto, ele indica o objeto da lei e o âmbito da aplicação. Mas quais são os princípios que tem que ter? O primeiro artigo, excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto, né? Cada lei trata de um único objeto. E a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade. Isso aqui são os princípios, né? Como é que tu vai escrever que uma lei é sobre uma coisa e ela fala sobre outra? Não dá. Enunciação do objeto e indicação do âmbito da aplicação. Continua aqui, ó, outro princípio. O âmbito da aplicação. E adiantou um pouquinho aqui, gente. Calma, muita calma nessa hora, cláusula de vigência. O âmbito da aplicação, está aqui. O âmbito da aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva. Então, é um resuminho assim para te colocar dentro da lei, o âmbito de aplicação, onde ela vai ser aplicada. Tá? O mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destina a complementar a considerada básica vinculando. Claro, outro não vai fazer duas leis sobre o mesmo assunto, com exceção de quando uma estiver completando a outra, né? Se eu escrevi lá uma lei escolar lá que proíbe o aluno de comer merenda, agora eu vou fazer um complemento. Não, mas essa merenda, se ele trouxer de casa, ele pode comer. Tudo bem, então é um complemento, mas não são duas leis, um complemento à primeira lei, né? Então, como é que eu faço a enunciação do âmbito e indicação do âmbito de aplicação? Olha lá, olha o exemplo aqui, ó, artigo 1º. Essa lei fixa os fundamentos, define objetivos e as competências institucionais, prevê os recursos e estabelece as ações e instrumentos da política agrícola relativamente às atividades agropecuárias, agroindustriais e de planejamento das atividades pesqueira e florestal. Está aí, ó. Está dizendo o porquê dessa lei, os fundamentos para você trabalhar com política agrícola, né? Quando ela é sobre agropecuária especificamente, agroindustrial, planejamento de atividade. Ela fala sobre esse tipo de assunto. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, entende-se por atividade agrícola a produção, processamento e a comercialização de produtos agrícolas. Ele está definindo o que é atividade agrícola. A pessoa quer saber, será que essa lei é para mim? Mas o que é atividade agrícola? Produção, processamento, comercialização de... eu só processo um produto. É atividade agrícola. Não, eu comercializo um produto agrícola. É atividade agrícola. Não, mas é um subproduto. É atividade agrícola. Não, mas é só um derivado. É atividade agrícola. Eu só faço o serviço
eu só uso insumo agrícola, pecuária, eu só mexo com... Está dentro dessa lei aqui, são os fundamentos, né? Os instrumentos da política agrícola. Então é por isso que nós temos essa enunciação do objeto e a indicação do âmbito de aplicação, para a gente saber aonde aquela lei vai ser aplicada. Isso é muito importante, porque como eu vou procurar uma lei, se a lei não fala sobre aquilo, sobre o assunto que eu preciso? É fundamental, né? Por isso que a técnica legislativa vai nos proporcionar essa possibilidade, né, de nós sabermos, né, aquela história, tem que saber com quem você está tratando. Então você tem que saber a lei que você está usando, né? Ela fala sobre o assunto que você precisa. Esse é o fundamento da técnica legislativa, gente. Não tem nada demais aí, não. A parte normativa, agora o texto, o corpo da lei, você pode ver que ali em cima não estava falando sobre o que pode e o que não pode dentro daquela lei ali. Não estava dizendo nada disso, estava apenas dizendo sobre o que a lei tratava, o assunto, e quem era abrangido por aquela lei. Apenas isso, mas não estava dizendo o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Porque o que diz o que pode ser feito ou não é a parte normativa, é o texto, é o corpo da lei. Então o corpo da lei ele contém essa matéria legislativa, né, propriamente dita, a disposição, né, e se foi feita uma lei nova é porque ela está inovando em termos jurídicos, está trazendo novidades. A articulação e a divisão do texto deve ser feita de acordo com a natureza, né? Mas como é que tu vai dividir o texto? Depende da natureza, a extensão, a complexidade. Às vezes é muito longo o assunto, tu vai ter que fazer várias divisões, né, para você chegar até atingir os interessados com aquela lei, né? Então fica lá dentro daquela lei que é a lei para fazer lei, a Lei Complementar 95 de 98. E a cláusula de vigência? A vigência da lei é indicada de forma expressa e de modo a contemplar o prazo, né, para que delas tenha amplo conhecimento. Então ali vai dizer quando é que ela entra em vigor na data de sua publicação. É lei de pequena repercussão, essa aí já pode entrar em vigor rapidamente. Agora existe contagem de prazo, né, para a entrada da lei em vigor, né, das leis que a gente chama de vacância, né, que elas estabelecem um período de vacância, né. Ou seja, a lei fica ali suspensa, ela fica esperando para entrar em vigor. E isso aí faz de acordo com a inclusão na data da publicação do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação final. Então a gente olha a data de vacância e ali a gente vê, terminou, deu aquele último dia, né? Um dia depois ficou em vacância durante 2 meses, 45 dias, 90 dias, né, até o dia 21 de março, 22 de março ela entra em vigor, um dia depois. Ok, gente, então continuamos falando sobre a técnica legislativa, a gente pode continuar sobre esse assunto, mas neste momento a gente encerra por aqui. Até lá!